Ser engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Ser engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Depois que eu solicitei a reprodução do material que os irmãos têm em mãos, eu resolvi, mantendo o mesmo tema, torná-lo um pouco mais claro, um pouco mais operacional. Por essa razão, nós vamos projetar às minhas costas aquilo que eu pretendo falar hoje sobre esse mesmo tema, o tema da profundidade ou do compromisso com a profundidade. Imaginemos Jesus sendo tentado no deserto, depois de 40 dias, passando fome e sede, por Satanás. Jesus foi fortalecido no deserto, ou Jesus já estava forte quando foi para o deserto? Claro que só podemos responder essa pergunta de modo imaginativo, uma vez que não temos a resposta nos evangelhos. No entanto, pelas respostas que ele dá às investidas de Satanás, com os versículos bíblicos que ele apresenta, com respostas prontas e adequadas, acho que não seria arriscado afirmar que Jesus estava pronto para ser tentado. Com isto, eu estou querendo formular uma comparação para fins de melhor entendimento de nossa parte, que também quando nos sobrevier a dificuldade, a tentação, a provação, a escassez, a enfermidade, nós passaremos por ela ou por elas, se antes de passarmos, estivermos fortes.
Concordam comigo? Vejamos. Você tem uma saúde boa e, sem mais nem menos, a máquina dá problemas. Quando a máquina dá problemas, você não tem muito tempo para cuidar de alguns aspectos da sua vida. Você vai ruminar, meditar aquilo que você já tem. É a partir, então, de sua teologia, de seu relacionamento com Deus, que você vai enfrentar essas dificuldades de um modo mais altaneiro, mais firme, ou quem sabe de um modo mais enfraquecido ou mesmo derrotado. Com isso, o que eu estou querendo propor é que vale a pena nós procurarmos uma vida de profundidade. Claro que eu pretendo aclarar um pouquinho o que eu estou dizendo com isso. Na hora do sofrimento, nem sempre a gente tem tempo de procurar os textos bíblicos que nos confortem. É tudo muito rápido. Nós temos que já os ter conosco. Na hora em que temos uma borrasca e buscamos a Deus, essa busca a Deus, ou não, tem a ver com a nossa busca anterior, ou não. Ou seja, nós somos convidados, até mesmo por uma questão, vamos chamar aqui, pessoal, até mesmo centrada em nós mesmos, de procurarmos viver de um modo forte para quando vier a dificuldade. Pensemos no caso do pecado especificamente. Como é que nós resistimos ao mal? Se estivermos sem comunhão com Deus, nós não vamos resistir à tentação, vamos sucumbir. No entanto, a nossa grande dificuldade é que, pelas mais variadas razões, a nossa fé tende a ser superficial. Porque nós vivemos num mundo superficial. Se a gente parar em frente a uma banca de jornal e ver as revistas sendo vendidas, as que mais vendem são aquelas que falam de vidas de pessoas que sequer nós conhecemos. E nós compramos a revista para ver o que aquela revista fala, informação inventada ou verdadeira, muitas vezes inventada pelo próprio personagem, e nos deliciamos com aquilo. Estava vendo uma chamada para uma matéria com uma atriz e apresentadora de televisão no Brasil, que ela disse que lê, antes de sair de casa, todas as manhãs, os horóscopos de todos os jornais. Então, horóscopo, por exemplo, é uma coisa que ainda vende, apesar de como são produzidos, preparados e publicados. Este é um exemplo. Se nós olharmos, quem sabe, para os cultos que nós prestamos, talvez possamos sair deles com a seguinte pergunta: o que eu aprendi realmente hoje que eu possa aplicar na minha vida, ao longo da minha vida? Talvez o culto não tenha tido nenhum conteúdo, mas pode ser que tenha tido conteúdo e a gente não se apropriou, porque não prestou atenção. A
A nossa época é uma época superficial. Richard Foster disse que a superficialidade é a praga do nosso tempo. A desesperada, conclui ele então, necessidade, nos dias de hoje, não é de mais pessoas inteligentes, nem de mais pessoas bem dotadas, é de pessoas profundas. É um pensamento para a gente guardar, sublinhar, recolher, e quem sabe cada um de nós se perguntar a si mesmo se está em qual grupo? Dos inteligentes, dos bem dotados ou dos profundos? Thomas Merton, um pensador muito rico em suas reflexões, diz que a vida espiritual é o fundamento de tudo na vida. Não se trata de algo que aprendemos, não, como estaria escrito errado, e estudamos. É algo para ser vivido. O que Merton está chamando a atenção é que boa parte da nossa fé se realiza na mente. Nós cremos, nós achamos, nós concordamos, nós pensamos na mente. Mas que não desce para o resto do corpo. Não tem relação com a nossa vida. Por isso eu trago um pensamento de Leon Tolstói, em que ele diz isso, né? Todos nós pensamos em mudar a humanidade. Mas raramente, eu já estou aqui adaptando, nós pensamos em mudar a nós mesmos. O nosso tempo é superficial, e quando eu elaborei esses itens, eu pensei naquela resposta que Isaías formula. Isaías 6, não é? Quando ele diz, Senhor, eu habito no meio de um povo de lábios, eu sou uma pessoa de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, nós vivemos no meio de pessoas superficiais. As conversas que as pessoas travam, geralmente são futebol, nessa época do campeonato, o tempo, automóveis, mulheres ou homens, dependendo de onde ela se encontra a pessoa. Se o Corinthians ganhar o campeonato ou o Vasco ganhar, vai trazer os seus torcedores alegres até o próximo jogo, né? Ou seja, não altera absolutamente nada. Não é algo do qual depende a nossa vida. No entanto, nós gastamos horas e horas discutindo esse tempo, discutindo sobre futebol. Não estou dizendo que nós vamos conversar sobre futebol, não é isso que estou dizendo. Mas se juntarmos tudo sobre o que nós conversamos, foi meramente passatempo. Não tem nada que contribua para sermos homens e mulheres melhores. O nosso tempo superficial cultua o ego, inclusive os músculos, a aparência, a beleza de um corpo. Uma pessoa não é o volume do seu músculo, não é a sua beleza física. Eu estava vendo uma reportagem um dia desse, e me perdoe aqui se eu for ignorante em relação ao assunto, se eu for não, me perdoe porque eu sou ignorante em relação ao assunto e talvez fale alguma bobagem sem precedentes. Mas era uma matéria sobre, no Fantástico Domingo à Noite, sobre o comércio da cirurgia plástica nas fronteiras de países como o Brasil,
sobretudo na Bolívia, de quantas pessoas se submetem a cirurgias, digamos assim, desnecessárias. Tinha uma foto, eu me lembro, e eu quando vi, disse, mas que moça bonita, foi operar o quê? E depois na matéria, acho que a irmã dela falou, minha irmã era muito bonita, não precisava fazer isso. Foi lá, numa clínica sem a menor condição, preço mais barato, e morreu. Perdoe-me, não conheço a pessoa, não é nem juízo de valor, mas morreu por excesso de futilidade, de superficialidade. Não estou dizendo que quem faça uma cirurgia plástica seja fútil. Naquele contexto, no entanto, eu me levo a dizer isso por fazer algo sem a menor condição de fazer. É uma onda, entre aspas, todo mundo faz, eu também faço. Como se a minha autoaceitação dependesse da minha beleza. Hoje eu fui ao médico, dermatologista, que eu conheci, um rapaz muito interessante, Dr. Paulo Coelho, o pai. Alguns aqui talvez o conheçam. E aí ele disse assim, Israel belo, pouco humilde você, não é? Aí eu disse assim, pois é, eu tive um professor de hebraico que dizia assim, Israel belo, um paradoxo da natureza, né? Porque ser belo ou não ser belo, e só eu posso ser belo, os demais podem ser no máximo bonitos, não faz a menor diferença, né? No entanto, a nossa cultura cultiva isso. E quando eu estou reforçando esse ponto, porque é quase impossível a gente resistir à nossa cultura. E a nossa cultura é superficial. Como não ser também superficial? O nosso tempo adora acumular. Qualquer coisa, gente. É comum a gente no final do ano, já não vou falar de roupas, já tenho falado sobre esse assunto, sapatos, não vou entrar nesse capítulo agora mais, já falei demais sobre esse assunto, mas a gente acumula papel. E aí, quando chega em dezembro, as gavetas não fecham mais. Tanto papel a gente pega e começa a jogar fora. Às vezes joga o que não devia, né? E guarda o contrário, né? Para que tanto papel? Parece que nós temos um prazer em acumular, como se isso fosse nos acrescentar algo. Acumulamos brinquedos. O equipamento não serve mais, não tem conserto mais. A gente guarda. Um dia, quem sabe, e daqui a 10 anos conclui que deve jogar no lixo. Aí então joga, mas já acumulou durante 10 anos. Não somos assim? Claro, vocês não são, estou falando de mim. A nossa cultura ama pecar. Eu sei que a palavra não é assim muito agradável, mas nós estamos cercados por um mundo, por uma sociedade que tem prazer em pecar. Explica o pecado, justifica o pecado, estimula o pecado, premia o pecado. Como também não pecar? Mencionei essas áreas aí e tantas outras, apenas para reforçar esse fato de que nós somos sempre convidados, no meio em que nós vivemos, no ambiente em que estamos, a ser superficiais. Mais que convidados, nós somos forçados a ser superficiais. Eu já nem falo nos relacionamentos. Nem toquei nessa área, porque nós sabemos como é que eles são. Nós vivemos no meio de um povo que tem pressa. Não se sabe para quê.
E nós acabamos correndo, como todo mundo está correndo, sem nos perguntarmos por que é que estamos correndo. E ficamos cansados. A imagem que eu sempre gosto de usar: você chega num restaurante, está ligado à televisão. Se alguém me disser para quê, ganha um picolé. É só barulho. Ninguém ouve o que está sendo falado, vê as imagens, mas ninguém ouve o que está sendo falado. E o que acontece é que nós, para conversar um com o outro, aumentamos a voz, para quem está do meu lado da mesa poder me ouvir. Que, por sua vez, o meu vizinho juntou a televisão, mas o meu barulho aumenta o dele. Eu tenho que aumentar o meu. Bom, aí a gente já sabe qual é o resultado. O que eu estou gritando? Bom, todo mundo está gritando. E se eu não gritar, não vou ser ouvido. O meio tem uma força muito grande. Uma palavra que podemos usar é onda. O meio manda uma onda, como uma onda de mar. E o máximo que podemos fazer é pular da onda. Resistir à onda é caldo, é areia na boca. Se você pular ou correr, você tem alguma chance. A onda, e a nossa onda é a onda da superficialidade. Eu não sou um cara pessimista, mas a pergunta é: quantos daqueles que frequentamos igreja, somos até batizados, somos realmente salvos? E não estou colocando lá em outros lugares, estou colocando aqui na nossa casa. Quantos de fato podemos dizer que tivemos uma experiência, seja ela de longa duração ou uma experiência dramática num culto, num momento da vida, que de fato ouviu dizer que o Evangelho é bacana, interessante, e o Evangelho, quem está nele ganha bênçãos de Deus? É isso que eu quero então. Estou falando aqui, portanto, de que a superfície alcança todas as áreas da vida. Quero então colocar alguns elementos que eu entendo que marcam a superficialidade. Eu fiquei profundamente tocado por uma declaração que eu ouvi num jornal impresso, traduzido, em que uma rede inglesa de comunicação fez uma matéria sobre como as pessoas reagem aos eventos traumáticos, como um sequestro, um assalto. Ela entrevistou várias pessoas, e uma destas era um militar que serviu no Iraque. E ao servir no Iraque, o avião dele foi abatido. Ele foi preso, ele foi torturado muito. Perguntaram a ele: como é que você sobreviveu? Ele disse: tranquilo, eu sou arrogante e superficial. Ou seja, aquilo não o alcançou, porque ele é arrogante e superficial. Ele diz: eu fui treinado para ser arrogante e superficial. Eu achei aquilo, a frase é só essa, não tem muito mais coisas, não posso tecer outros comentários. Aquilo me marcou. No caso, a arrogância. Ser arrogante é colocar o foco da nossa vida apenas na imanência, esquecidos da presença equilibradora
da transcendência. Deixando mais claro o que eu quero dizer. É viver como se Deus não existisse. Esse é o arrogante. É só para ateus? Infelizmente, às vezes, nós podemos ser arrogantes. Tocamos as nossas vidas como se Deus não existisse. Na minha experiência de ler as orações para comentar com os irmãos no Diário do Crescimento Cristão, nós observamos que na passagem do Antigo para o Novo Testamento, quando o colégio de apóstolos se reduz a 11 pela defecção de Judas, eles se reúnem para escolher um novo apóstolo. E como é que eles fazem? Eles oram ao Senhor, nesta ordem, e lançam sortes. E aquele sorteado, eram só 2, para escolher dos 2, 1, foi o escolhido por Deus. No comentário que os irmãos vão ler, no boletim de domingo, eu faço uma comparação entre este sorteio com Urim e Tumim. Ao longo do Antigo Testamento, então, nós temos várias expressões Urim e Tumim. Ou seja, é um convite a que as pessoas, ao tomarem as suas decisões, perguntem: Senhor, o que queres que eu faça? Isso é considerar a transcendência. Isso é não ser arrogante. Se eu faço porque eu acho bom, porque eu pensei, eu raciocinei, eu li, isso está certo, eu sou arrogante. E evidentemente, quando as coisas não vão bem, eu que não consultei a Deus para fazer o que eu queria fazer, aí eu digo: Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Gente, qual de nós já não fez isso? Eu não fiz, eu faço. Esse negócio aqui vai dar certo, né? Já vieram tudo na minha cabeça, tudo certinho, organizadinho e tal, faço. Aí dá errado. Senhor, como é que o Senhor faz isso comigo? Teu servo, tão fiel, mas arrogante. Uma das marcas, portanto, da superficialidade é a arrogância. A outra é o desinteresse pela vida como um dom de Deus. Veio aqui pregar há alguns anos o pastor Gilson Breder, lá do Mato Grosso do Sul. E toda a oração dele, ele orou algumas vezes, obviamente, nas conferências que fez aqui, ele dizia o seguinte: Senhor, obrigado porque o Senhor hoje renovou o prazo de validade da minha vida. Você lembra? Achei bonito aquilo, é claro, não vamos orar como ele, cada um ora do seu jeito. Mas achei interessante, ou seja, a minha vida é um dom de Deus. A vida é um dom de Deus. A vida é algo para ser vivido na dimensão do sagrado. A vida é para ser vivida na dimensão da vocação. A vida é para ser vivida como um chamado de Deus. Não, nós nascemos porque nossos pais se amaram, tiveram um encontro íntimo e nós nascemos. Bom, não deixa de ser verdadeiro, mas é parcialmente verdadeiro. O amor, a intimidade foram apenas os recursos visíveis desse projeto de Deus para me legar a vida. A vida é um dom de Deus. Quando eu me desinteresso pela vida como dom de Deus e desenvolvo-a
como sendo qualquer outra coisa, eu não entendi o que é a vida. Logo, eu vivo na superficialidade. Uma vida superficial põe o foco do seu dia a dia na competição a partir da comparação. Eu tenho insistido nesse ponto. Se de um lado a comparação nos emula para o triunfo, vou ter o que fulano tem, vou fazer a faculdade que fulano fez, vou comprar o carro que Beltrano comprou, de certo modo, é uma maneira de viver. Mas, por outro lado, também nos provoca uma profunda depressão. Porque nós nem sempre conseguimos fazer a faculdade que o outro fez, comprar o carro que o outro comprou, morar na casa que o outro mora. Porque eu sou eu e ele é ele. Ele recebeu de mão beijada dos seus pais quando nasceu, já tinha 1 milhão no banco. Eu, quando nasci, devia 500 mil. É só uma comparação, já que estamos tratando de comparação, né? E se ele, ao fim de sua vida, que tinha 1 milhão, tiver 2 milhões, ele ganhou só 1 milhão. Mas se eu, ao fim da minha vida, que tinha menos 500 mil, conseguir 1 milhão, eu sou mais bem sucedido do que ele. Mas não são esses os padrões. Os padrões são sempre quantitativos, no estado em que se encontra a coisa. Só para mostrar que a comparação não quer dizer nada. A gente vê aí, ao final de cada período letivo, a avaliação publicada pelo MEC das escolas superiores, o Exame Nacional de Cursos, ENAD. Entendo que aquela comparação não compara nada. Por que não compara nada? Se um indivíduo entrou numa universidade em que, para entrar, ele teve que vencer 50 outros candidatos, logo, para entrar, ele já era bom, não pode ser comparado com um cuja universidade não tem nenhum tipo de acesso que impeça a entrada de qualquer pessoa, como é o caso da maioria das universidades particulares. Não tem vestibular. Passou na porta, entrou, está matriculado. Alguns desses têm dificuldades, por isso não entraram na outra. Aí você compara essa faculdade A, que pegou um aluno bastante limitado, pelas oportunidades que teve, ou escolhas que fez, e o levou a um ponto bom, mas está um pouquinho abaixo daquele outro, que já começou no ponto bom e ficou praticamente no mesmo ponto. Ela diz, essa faculdade é boa e essa aqui é ruim. Não, a boa é esta, que pegou um camarada com muitas dificuldades e subiu 5 degraus. E aquela que pegou um no 4º degrau e colocou no 5º, não fez nada. Foi só o tempo que fez a pessoa progredir. Então a comparação é sempre muito injusta. E além de ser injusta, coloca o foco da nossa vida do outro. Como se a nossa história, as nossas histórias pudessem ser fundidas. Mas este é o parâmetro da superficialidade, porque as pessoas têm que ser mensuradas por números. Vamos ilustrar de modo assim bem jocoso. Uma das coisas mais bonitas que tem no atletismo, ele em si já é muito bonito, né? É aquele salto em altura em varas, né? Põe lá a vara e vem o saltador, a saltadora, dá um monte de pulo e vupt, passa por cima, né? Mais ou menos isso. Ora, no esporte é assim. A vara tem 1,70 m, ou 1,60 m, ou 1,80 m. Ora, uma atleta ou uma atleta, você sabe o que estou pensando, né? Saltou o ano inteiro 1,75 m. Aí coloca-se a barra. E ela salta 1,75 m. É a que melhor saltou. E ganhou uma medalha de ouro. Mas ela não saltou nada. Uma outra, ou um outro, que o ano inteiro saltou 1,50 m, chega lá e pula 1,69 m.
Quem saltou mais? Mas não é assim, não ganha medalha de ouro, no máximo de prata. A de ouro é aquela que não fez avanço nenhum, mas saltou aquele número. Isso é comparação. Mas às vezes nos esquecemos disto e ficamos frustrados, deprimidos, porque não alcançamos aquilo que o outro alcançou. Mas o outro é o outro. Mas é o parâmetro, repito, nosso da comparação, a idolatria do sucesso, o julgamento do outro. Outra manifestação da superficialidade é uma vida em que não há compromisso. Que eu simplificaria dizendo o seguinte: está difícil isso que eu quero fazer, eu pego outra coisa. E assim por diante. Há pessoas que começam a fazer uma faculdade, está difícil, largam e pegam outra. Mas aquela está difícil, pega outra. Porque também tanto faz uma contra a outra. A pessoa tem dificuldade de se comprometer. Nós ouvimos aqui o testemunho bacana do juiz William Douglas, né, na quarta-feira. Ele pegou, vou contar para vocês, o currículo dele diz, lê isso daqui. Ainda corrigiu, ele estava 800 mil, falou para 1 milhão de pessoas, lê isso daqui. Falei, poxa, não é o meu feitio tal coisa. O cara mandou eu ler, ele é juiz, eu não sou, eu vou ler. Mas eu entendi por que ele falou aquilo. Porque aqui está dito que eu venci isso, primeiro lugar nisso, primeiro lugar nisso, primeiro lugar nisso. Mas eu quero dizer que eu fui reprovado para isso, para isso, para isso, para isso, para isso e para isso. Qual a diferença? É que eu não desisti. Eu fui reprovado e pensei, o que eu posso fazer para não ser reprovado? Isso é compromisso. Mas uma vida superficial não se compromete, porque tem medo de perder. E a quinta dimensão, que é o que nos interessa mais de perto, em nosso caso, da superficialidade, é a falta de contemplação. Vamos nos deter um pouquinho no que vem a ser contemplação. Isso é algo bastante estranho à nossa cultura, mas é uma palavra boa. Contemplar é exatamente o que faz a irmã de Lázaro. Quando Jesus chega em sua casa, ela se senta aos seus pés. Isso é contemplar, é estar diante de. O salmista, no seu poema número 18 do Saltério, diz assim: eu tenho o Senhor sempre diante de mim. Isso é contemplar. Implica em parar. Em parar de falar. Porque a nossa cultura, vou usar uma palavra aqui pouco ousada, é psitacista. Psitacista é quem fala como um papagaio. A nossa cultura é psitacista. A gente não aguenta entrar no elevador e ninguém falar nada. Alguém tem que falar alguma coisa. E sempre sobre o tempo, sobre o time de futebol. Mas não há nenhum interesse, nem olhando para a cara do outro. É só para ter que falar alguma coisa. Porque o silêncio é insuportável. Não é? Eu tenho tentado, em alguns momentos, fazer uma oração assim, uma frase e alguns instantes de silêncio. E, na verdade, a gente não sabe o que fazer com aqueles minutos de silêncio. Senhor, abençoa-nos. Sim, fala mais. Vai ficar nisso aí? Fala mais uma coisinha. Não, abençoa-nos. Qual é a ideia? Cada um diz, quer dizer isso? Faz para si a mesma oração, repete a sua oração, Senhor, também, a mim também, é isso que eu quero, tal, tal. Uma reflexão, uma meditação sobre isso. Mas nós não sabemos fazer isso. A nossa cultura não é de calar-se, é de falar.
Até o nosso conceito de oração é falar com Deus. E oração, para ser oração, não é só falar com Deus. Pode ser que nem tenha fala nenhuma, só tenha audição. É falar e ouvir. Mas como ouviremos se nós não paramos de falar? Mas a nossa cultura é assim. Não pode ter silêncio. Não sei quem já esteve numa certa situação em que a TV é parabólica. Em algumas situações em que a TV é parabólica, não há anúncios. Não sei quem já experimentou essa realidade. Tem aquele, por alguma razão, a reprodutora mais próxima ali não tem anúncio, entra a parabólica, há o espaço para o anúncio, não tem um anúncio na repetidora local e fica a tela preta. É um desespero, mas só apenas 2 minutos. Devia ter um anúncio, mas para que eu quero um anúncio? O anúncio é melhor do que o silêncio da tela preta. Né? É a nossa cultura, né? Que a gente está falando sobre essa dimensão da superficialidade, que também é marcada pela falta de interesse no ato de contemplar. O que então, quais são as marcas da profundidade? Como eu disse, a profundidade nos prepara para os momentos difíceis da vida. Eu comecei afirmando isto. Mas também posso afirmar que os momentos difíceis da vida nos encaminham à profundidade. Desde que nós aprendamos. Conheci uma pessoa muito vaidosa, experimentou uma situação de saúde muito difícil, quase morreu, com uma recuperação difícil. Eu cá comigo, juiz de todo mundo, né? Como nós somos, eu também sou. Eu acho que ele vai aprender. Continuou vaidoso, né? Mas também sei de muitas pessoas que passam pela experiência e aprendem que não devem ser arrogantes, porque a sua vida é completamente passageira e finita. Quais são então algumas marcas da profundidade? Primeira, é a rejeição do senhorio do pecado sobre a sua vida. Uma pessoa que se coloca no caminho da profundidade não aceita o senhorio do pecado sobre a sua vida. Não quer dizer que não peque, mas não aceita, não gosta, protesta, grita: miserável homem que eu sou, como é que eu fui fazer um negócio desse? Um homem, uma mulher que busca a profundidade, quando peca, fica triste. É aquele texto de Paulo aos 2 Coríntios 7,10, que diz: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Segunda marca da profundidade: tem prazer em adorar. Se eu perguntasse aqui, para que nós vimos a igreja aos domingos, corretamente, boa parte anotaria: venho para adorar. Cantamos agora há pouco: vim para adorar-te. A pergunta é se o nosso ato de adorar se tornou exclusivo ou sinônimo ou contemporâneo ao nosso estar no lugar coletivo de adoração. Ou seja,
Nós também adoramos em casa, no trabalho, na rua, ou só adoramos no culto coletivo? Estou dizendo que uma vida profunda tem interesse, tem paixão, tem prazer, tem alegria em adorar. É claro que nós só podemos ver a coletiva, a pública. Mas cada um de nós pode responder se também na sua casa adora a Deus. Bom, não tenho tempo, né? Esse é um outro assunto. Terceiro, uma alma profunda tem prazer em servir. Não é obrigação. É prazer. Por isso, o belo versículo de Paulo, né? Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não como obrigação, mas como alegria. Por alegria. Servir ao outro para ganhar bônus no céu não é prazer. É outra coisa. Estamos falando de servir como prazer. Aí a gente tem que se avaliar. O Wesley disse que ou a religião cristã é social ou não é religião cristã. Uma pessoa profunda tem prazer em orar. De novo, essa é uma pergunta que só cada um de nós pode responder. Ou oramos porque nos disseram que temos que orar. Ou oramos porque se nós não orarmos, não vamos receber as bênçãos de Deus que nós esperamos. Ou nós oramos porque temos prazer em orar. Eu tenho que responder a essa pergunta. Uma pessoa profunda tem prazer em meditar. Essa é uma dificuldade porque a nossa cultura não medita, ela grita. Meditar é coisa para oriental, não é coisa para brasileiro. Ok, de fato não é fácil meditar, não só pelo tempo, mas também pela falta de prática, de aprendizagem. Acho que eu, Israel, você, cada um de nós deveria investir, priorizar um pouco mais esse tema da meditação. Leitura e estudo da Bíblia, intermeada por silêncios, leitura de bons livros, de pesquisa sobre aquele assunto. Vou voltar a isso daqui a pouquinho. Uma vida profunda faz planos de natureza espiritual para a sua vida. Quando eu falo planos de natureza espiritual, não estou dizendo que tem que ser pastor ou missionário. Não estou dizendo que deva largar o seu trabalho. Estou dizendo que o trabalho, a família, tem que ser vividos numa dimensão espiritual. Nós separamos as coisas. Religião é religião. Minha vida lá em casa é minha vida lá em casa, ou no trabalho, ou no lazer. Nós conseguimos separar. Domingo, dia de ir para a igreja. É o dia de nos alimentar espiritualmente. Está correto. Mas você perdeu a guerra. Você passa na igreja
talvez umas 2 horas por semana, alguns mais empedernidos passam 4 horas por semana e passam 200, estou chutando um número qualquer aqui, fora da igreja. Se a sua vida espiritual depende da igreja, você já perdeu. É claro que a igreja é importante, senão não estaria aqui, então vocês não estariam aqui também. Mas nós temos que parar de separar. Aprender a parar de separar o que não pode ser separado. Em todas as áreas da nossa vida. Então, os meus planos de vida devem ser planos espirituais. E não planos arrogantes, no sentido de como eu comecei. Agora, no acampamento, eu mencionei aqui, e lá isso era mais possível, o grupo mais próximo, um de nossos membros da igreja, já falecido, Dr. Dilson, sentava ali mais ou menos onde está o Vitor, né? Esposo da Dona Elvira. Ele ficava assistindo o culto ali e tal, às vezes tirava um cochilozinho, estava ali. Aí quando eu descia, ele raramente ia para os cumprimentos. É meu amigo há muito tempo, almocei na casa dele aos domingos, anos seguidos, éramos muito próximos. Mas às vezes eu ia ao banheiro, ele estava na porta, mais ou menos ali, perto do banheiro, da escada, estava ali me cercando. Ele falava assim: Israel, tudo bem, devemos ser santos. É isso mesmo. Agora, como? Não é? Então, sempre que eu preparava um sermão, eu dizia: o Dilson vai perguntar como, então eu tenho que dizer como. Temos que ler a Bíblia, ok, como? Não é? Então, como então sermos profundos? Vou homenagear aqui o Dr. Dilson. Primeira coisa, precisamos desejar a profundidade, não a superfície. Sabendo que a profundidade é uma jornada para o resto da vida. Vou fazer uma comparação. Leonardo é economista. Quando vamos ao Leonardo perguntar sobre economia, qual é a nossa expectativa? Que ele responda às nossas perguntas sobre economia. Como ele sabe que eu vou lhe perguntar sobre economia, ele se prepara. Ele vai estudar, ele vai ler. Ele não vai querer que eu faça o seguinte comentário: poxa, fui conversar com o Leonardo sobre economia, mas ele é superficial, ele não sabe nada de economia. Vamos transplantar agora para o território cristão. Quantas vezes conversamos com uma pessoa cristã, tentamos tirar um conceito, uma ideia bíblica, não vem nada. Não vem porque não está na pessoa. É superficial. Como disse Jesus, o que sai da boca é o que nos contamina. Porque a falta de conteúdo sai. Puxa vida. Fui conversar com a pessoa achando que eu ouvi alguma coisa e... Sabe aquele cara que tem nada para dizer? Assim, fulano, não tem nada para dizer. A melhor coisa que ele fala é ficar com a boca fechada. Só estou fazendo essas brincadeiras para mostrar o seguinte: assim como um profissional, seja da música, da engenharia, dos serviços, da pedagogia, da área da saúde, de qualquer dimensão, procura ser bom naquilo, ele é bom a qualquer hora. Então, eu disse, hoje eu fui ao médico. Há uns 3 anos eu tive psoríase. O médico disse que era psoríase, me deu o remédio para psoríase, eu tomei o remédio. Mas ainda permaneci com algumas coceiras. Aí ele disse, lamento lhe dizer, mas isso não é psoríase. Ué, mas seu colega disse que é.
Psoríase não coça. Você tem um nome bonito pra caramba, dá até o título de um livro, que eu nem lembro o que é. Aí, que médico bom, hein? Volta aqui a 10 dias, quero te ver. Que médico, pô, esse cara é bom, vou comprar agora. Nem pensei se ia comprar ou não ia comprar, vou comprar agora o remédio. É só uma comparação. Quando a gente se relaciona com um cristão, a gente quer se encontrar com aquele médico que sabe tudo sobre a sua especialidade. E a nossa especialidade de conhecimento é Deus, ou a Bíblia. Cada um já pode botar o seu cabelo em pé. E aí, será que eu realmente sou especialista em Deus? Será que as pessoas na rua podem me fazer perguntas sobre a Bíblia? Que eu vou dizer, vai lá e pergunta ao meu pastor? Imagina se eu fosse um médico hoje e disse, olha, eu estou vendo você, não sei o que você tem não, vou te encaminhar para um colega meu aqui. Eu nem ia para o colega, ele não sabe nem indicar quem é um colega bom. Eu ia procurar outra pessoa. Quando eu fui operar varizes, eu fui a mais de um médico. E operei com aquela que eu achei, essa aí sabe do negócio, essa aí entende. Vou botar minhas perninhas nas mãos dela. Bem grossinhas, por sinal, né? Tantas varizes. Mais ou menos isso. Quem vai entregar a você o destino da vida dela, espiritualmente falando? Vai entregar a você? Ou vai entregar a uma outra pessoa por achar que outra pessoa tem o que lhe dizer? À luz da Bíblia. Então, eu só estou mostrando que, se queremos ser profundos, a primeira coisa é desejar a profundidade. A segunda é evitar aquilo que nos empurra para a superficialidade. E aí cada um sabe o que ele empurra. Por exemplo, todos nós sabemos que tomar refrigerante às refeições não é bom. Se eu quero, então, que aquilo não me faça mal, eu não tomo refrigerante às refeições. Que é gostoso, é. Ontem eu passei aqui em frente ao... Esse aqui fica na esquina da Conde Bonfim com a Dona Delfina, como é que chama? Big Nectar. Vi duas meninas do tamanho assim, da altura e da formosura da nossa linda cantora aqui, com uma garrafa de 2 litros. Falei, não é possível, deve ser para viagem, não vai beber esse negócio todo. E os copos do lado. Mais ou menos isso. Qualquer um de nós que quer emagrecer, e alguns aqui querem, alguns conseguem, outros ainda vão conseguir, sabe que tem que evitar algumas coisas. Se não evitar, não tem jeito. De igual modo, se eu quero ser profundo, eu tenho que evitar aquilo que me torna superficial. E eu sei o que me torna superficial. E você também sabe o que torna você superficial. A questão, como diria minha avó, é se nós vamos evitar aquilo que nos torna superficiais. Mas nós queremos ser profundos? Nós dizemos, não temos tempo. Não temos tempo? Eu sempre tenho insistido nesse ponto, vamos fazer um fluxograma do nosso dia e ver com que gastamos o nosso tempo. Precisamos então definir as nossas prioridades. Eu às vezes
no meio da tarde, fala assim: Senhor, eu sou mesmo sem vergonha. Eu digo a Ti que orar é a minha prioridade. E eu não orei ainda hoje. A não ser que a oraçãozinha abençoa. Isso não é oração, gente. Não estou falando dessa oração, não. Estou falando de oração de verdade. E às vezes de noite eu vou dormir: Senhor, tenha piedade de mim. Eu digo que quero ser um homem de oração. Eu digo isso. O Senhor sabe que eu quero mesmo. Mas olha o que eu fiz hoje. Eu não orei. Então, nós temos que definir as nossas prioridades. Cada um tem as suas lutas. A minha luta é o jornal. É o que mais me afasta da profundidade. A leitura do jornal do dia, que me toma uns 35 minutos. Então, ou eu não leio todo o jornal, ou leio por alto, ou eu acordo mais cedo, ou eu chego mais tarde. Como chegar mais tarde eu não posso chegar, só tem um jeito: eu tenho que acordar mais cedo, ou ler menos jornal. Eu dei o meu exemplo, é a minha luta de todas as madrugadas, porque para mim qualquer hora de acordar é madrugada. Quarto, nós precisamos nos pôr a caminho. Então, eu quero sugerir para você um roteiro bem simples, que eu tenho procurado viver. Às vezes consigo, às vezes não consigo. Às vezes as nossas casas são muito bagunçadas. Bagunceiras, quero dizer. Às vezes não, moramos sozinhos, só não oramos se tiver vergonha na cara. Né? Agora, quem mora com a família sabe que os horários, os lugares, né? Mas quem tem um banheiro só na casa, com 3 ou 4 pessoas, não se organiza para que todos tomem banho antes de ir para o trabalho? Dá umas briguinhas e tal, mas isso faz parte da vida familiar, né? Se não tiver uma briguinha também, não é família. Sai daí, bate na porta, agora minha vez, está aí meia hora no banheiro. Então, isso faz parte. A gente não se organiza para tomar banho antes de sair do trabalho. Esperamos que tomemos banho antes de sair do trabalho, sair de casa para o trabalho. Temos que nos organizar também para. Aí, uma coisa importante é encontrar na sua casa um lugar, vamos chamar de altar, um sofá, uma beira de cama, uma beira de vaso, não importa, é onde você pode ficar, só você. E ali então você lê a Bíblia. 2, 3 minutos para começar. Ali você ora. 2, 3 minutos para começar. E ali você medita. O que eu li? O que eu pedi? Como é que está a minha vida? O que esse texto me ensina sobre esse assunto? O que eu pedi mesmo nessa oração? Como é que eu vou fazer essas coisas? Eu volto para a leitura da Bíblia, o mesmo texto, um outro texto. É um círculo que começa com a leitura da Bíblia, oração, meditação, leitura da Bíblia. Não vá querer fazer isso durante 1 hora. Você vai dormir. Não está acostumado. Faça 5. De leitura da Bíblia, daí meio capítulo. Ora mais 5 minutos. Reflete, medita um pouquinho, mais 3, 4 minutos, pensa sobre a vida, lê o texto bíblico e faz isso o tempo que você tiver. Estou sendo dilsoniano, bem prático. E à luz do que eu faço, às vezes não consigo, mas tenho este modelo. E quando eu consigo, o dia é magnífico. O dia é legal.
quando então eu vou tomar banho, as ideias vêm mais fortes do que as águas do chuveiro. Eu moro no último andar, não são tão fortes assim. Uma ideia bem prática. Pode ser que você esteja muito além disso que eu estou sugerindo. Faça melhor o que você já faz. E pode ser que você não faça isso ainda, não achou um tempo, não achou um lugar na sua casa. É um barulho sem fim. Por isso que eu acho que devemos fazer isso antes do dia começar. Que depois que o dia começou, é só pauleira. É um corre para cá, um corre para lá. Nem sempre sabemos para que nós corremos, mas nós corremos. E por último, tem algumas coisas aqui na igreja que eu estou há 11 anos que eu nunca consegui fazer. Implantar. Um é um projeto chamado Celebrando a Recuperação, que é a formação de vários grupos de apoio que se ajudam mutuamente nas suas dificuldades pessoais. Vulgarmente, é uma A com base completamente na Bíblia. Que há pessoas que precisam de ajuda. Seja com relação a álcool, ou a um outro vício, seja em relação a algum trauma, algum outro problema. Acho que nós temos o prazer de poder fazer isso. Para fazer isso, é preciso que haja alguém que diga, eu faço, e se prepare para isso. E a outra coisa, que é o que tem a ver com o que eu vou dizer, é a experiência da mentoria espiritual. Tenho falado sobre isso. Ainda não temos conseguido implementar. Isto é, a quem você responde espiritualmente? Com quem você pode contar espiritualmente? Que companheiro espiritual ou companheira espiritual você tem? Não dá para levar sozinho. Quem sabe em 2013 nós consigamos isso. Talvez comecemos algo bem tímido no ano que vem. É uma coisa que demora 3, 4, 5 anos para acontecer. Mas para que a gente ficar insistindo na solidão? Lutando sozinho. Se nós podemos juntar as forças de 2, 3, 4, 5 nesse grupo de mentoria, ou 7, ou 6, e a gente então responder a perguntas importantes na vida e ter com quem compartilhar isso. É uma ideia. Se Deus nos abençoar e nós conseguirmos começar isso, venha participar. Vamos conversar juntos sobre como é que a gente pode se parecer com Cristo. Mundo real, não no mundo, vamos dizer, ideal. O mundo ideal a gente já sabe como é que é. Mas no mundo real, do trabalho onde corre a propina, a injustiça, no mundo real, como é que isso acontece? Vamos conversar sobre isso. E como é que eu cedo às tentações ou resisto a elas, por exemplo? O que precisa na minha vida ser corrigido para que eu vá em direção a uma vida cada vez mais profunda, logo abundante? Sozinho? Participando de um culto uma vez por domingo? Ouvindo um sermão de 25 minutos? Quase nada isso. Né? Eu acho que a gente tem que, se queremos ser profundos, por isso o primeiro ponto é desejar, nós temos que fazer uma revisão de nossas práticas pessoais. No roteiro que vocês têm em mãos, que eu não toquei nele, vou apenas dele ler o Salmo 130, verso 6,
na tradução de Eugene Peterson. Mas antes, queiram corrigir, por favor, não cederei à sedução da superficialidade. Foi o sono que ditou essa palavra, não fui eu, não é? Superficialidade, não simplicidade como está aí no para vigiar. Corrijam, por favor, senão vai ficar errado e daqui a 50 anos está errado. Na capinha logo debaixo do versículo tem para vigiar. Não cederei à sedução da superficialidade. Ceda à simplicidade, mas não à superficialidade. Voltemos então ao Salmo 130. Minha vida é esperar diante de Deus, meu Senhor. Espero e vigio até o amanhecer. Espero até de manhã. Meus irmãos e minhas irmãs, depois em casa façam um exercício final. O que eu gosto na Academia da Alma é que não dá para ser teórico, não dá para ser superficial. Então essas coisas que eu falo aos irmãos tocaram profundamente o meu coração. Vou ser muito franco com os irmãos. Eu não continuo fazendo esse projeto ano a ano por causa dos irmãos. Eu faço por mim mesmo. Eu aprendo muito. Eu espero que vocês também aprendam muito. Esse então é o nosso penúltimo encontro. Vamos terminar o próximo na semana que vem. Eu vou também ser bastante prático. Muito prático. O tema será o seguinte: você tem apenas 10 anos de vida. O que você vai fazer? Por favor, não é uma profetada. Eu tenho 10 anos de vida. O que é que eu vou fazer nos próximos 10 anos? Senão a vida passa e nós não fazemos. Esse é meu tema e assim nós encerraremos. Porque dezembro é muito difícil, muito complexo. Ok, vamos ouvir mais uma canção. O problema de ouvir a Luana Muniz é o seguinte: a gente fica ouvindo, não dá nem para de cantar, né? Fica só de ouvir, né? Com essa voz que ela tem, né? Um dia, com certeza, eu não chego lá. Enquanto nós cantamos, quem trouxe seu dízimo, sua oferta, poderá colocar aqui. Com todo
Esse ano tem sido um ano, irmãos, para a nossa igreja, muito abençoado. No início do ano, nós fechamos a compra do nosso terreno. Tivemos a oportunidade, como igreja, de ajudar aqueles irmãos desamparados ali naquelas enchentes de Friburgo. Tivemos a oportunidade de enviar uma Kombi lá para Barreiras. Tivemos a oportunidade de adquirirmos o nosso piano. Fomos abençoados com uma doação de 50% de um apartamento aqui na José Higino e compramos a outra parte. E há um outro desafio ainda durante esse ano. Eu estou convocando hoje uma Assembleia Geral extraordinária. Daqui a 2 quartas-feiras será a primeira convocação, a segunda depois num domingo, para ver se a gente tem quórum, para que a gente possa adquirir um galpão em São Gonçalo para tirarmos a missão de um porão. A nossa missão lá em São Gonçalo se reúne embaixo de uma garagem num porão. Quando vários visitantes chegam, os irmãos têm que sair para poder os visitantes entrarem. E essa congregação está nos colocando o desafio de nós, já viram, estão vendo toda a parte legal lá da área, de nós adquirirmos lá um galpão para que eles possam se reunir e futuramente ter ali uma igreja. Quem já esteve lá, que conhece, dá vontade de chorar até. Você vê aqueles irmãos e a fé e a abnegação que eles têm. Então, estou convocando como presidente da igreja essa assembleia e queria que os irmãos estivessem orando por esse projeto. Muitos podem se perguntar assim, mas vem cá, nós estamos pensando aqui em fazer um novo templo e estamos pensando em comprar um galpão para uma igreja lá em São Gonçalo. É isso mesmo, irmãos. A obra do Senhor não para. Eu ouvi numa reunião de diretoria, um médico falou assim, para uma criança nascer com saúde, a mãe tem que estar muito bem alimentada, forte. Aí o que nascer vai nascer bem, vai nascer sadio. Então a nossa igreja não pode deixar de estar forte, sadia e deixar de alimentar aqueles que precisam nascer, porque temos projetos. Deus tem nos abençoado e vai continuar a nos abençoar. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque Tu colocas no nosso coração o desejo de Te servir. Seja aqui na Tijuca, seja em São Gonçalo, seja lá em Rio do Sul, em Barreiras, no Chile, na China, onde quer, Senhor. Nós queremos colocar o nosso coração na Tua obra. E para isso nós Te pedimos, Senhor, abra o nosso coração. Ajuda-nos a entender a Tua vontade. Amém. Para que possamos caminhar, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Amém. Tire de nós qualquer tipo de empecilho que possa nos atrapalhar para fazer a Tua obra. E dai-nos, Senhor, uma noite de paz. Amém. Obrigado por este momento que aqui tivemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Música